Alright, guys. So, hello, let's start. Revisando então brevemente o que a gente viu na aula passada sobre os artigos indefinidos, né? Lembrando que o nome já diz, artigo indefinido não define de quem se fala. Então, quando a gente diz a porta, o carro, os cachorros, a gente sabe de quem está falando. Se eu falar a porta está fechada, é sobre uma porta específica que eu estou falando. As plantas são verdes, podem ser todas no mundo, ou então essas que eu estou mencionando aqui. Os cachorros estão do lado de fora, são os meus aqui de casa, por exemplo. Agora, quando eu digo, eu tenho uma pergunta para você, eu não sei que pergunta que é. Uma porta está aberta em sua vida. É uma porta qualquer, talvez essa porta nem exista, uma porta imaginária, abstrata, né? Então, quando a gente usa os artigos indefinidos, uma, uns, umas do português, é um qualquer, umas quaisquer, que a gente não sabe de quem se fala. No inglês, a gente tem dois artigos indefinidos, que seria o a or an. E eu falo a porque no inglês britânico você falaria a car. No inglês americano seria algo mais como a car, a. É um A mais acentuado, mais agudo, a car. Mas lembrando que se vocês quiserem falar a computer, a dragon, a dog, a cat, it's okay, porque a letra se chama A, né? Mas se quiserem falar a computer, a dragon, a dog, a cat, it's okay. Já o N, a pronúncia seria N mesmo, e ele é esse N para poder se juntar com a vogal que vem à frente. An apple, an elephant, an octopus, ok? As exceções que a gente tinha, lembrando então, né, que antes de som de consoante, a computer. Antes de som de vogal, an apple, certo? As exceções que a gente tinha do lado das consoantes é a letra H, que às vezes é pronunciada, às vezes não. Como no caso de honra e hora, a gente pronuncia hour e honor, como se aquele H nem tivesse ali. Então seria an hour, an honor, porque se conecta ao som da primeira vogal que aparece, que vem depois da consoante H, que nem é pronunciada. Se a consoante H for pronunciada como hospital ou helicopter, que é esse som raspado, a gente vai usar o A, porque a gente está escutando a consoante. A letra U, é outra exceção, só que do lado das vogais, porque a letra se chama U, porém o som dela é como cut, but, understand, underground, certo? Então se a gente pronuncia o som dessa vogal, que eu falei que é o N antes de som de vogal, como underground e umbrella, a gente está produzindo o som da letra U, vai ficar N underground, N umbrella. Se a gente pronunciar a letra como se a gente tivesse até separado ela e que ficasse assim, universe, university, unit, a gente vai usar o A. Então, a universe, a university, a unit, ok? Então, mesmo que, de fato, a letra U seja uma vogal, ou a gente pronuncia a letra como ela é U, ou o som dela, que seria o A. Daí vocês devem levar isso em consideração. E a última consideração que eu tinha feito é, Fábio, se eu não conheço a palavra, como é que eu vou escolher? Se você não conhece a palavra, você já nem sabe se você está pronunciando ela corretamente. Então, o primeiro passo é, de fato, conhecer a palavra, saber como ela se pronuncia corretamente, para vocês optarem entre o A e o N. Um erro de artigo indefinido, eu sempre falo sobre a questão do toy no ouvido, né? Você cometer um erro e falar, por exemplo, se eu falar and dog, vai soar estranho. Dá um toy no ouvido da pessoa. É um erro de artigo indefinido. Vamos pensar que você fala assim, tipo, uma porta está fechada. Neste cenário que eu tô, só tem uma porta. Então deveria se dizer a porta. Você usou um artigo definido, indefinido, quando deveria ser um definido. Então dá esse toy no ouvido do tipo, por que você não falou a porta em vez de falar uma porta está fechada, certo? Então é mais ou menos o toy que se dá no ouvido se você comete um erro de artigo. Como você falar, por exemplo, eu sei que é um problema de gênero no caso, você fala assim, eu tenho uma cadeira na minha sala. Poxa, a gente sabe que cadeira é feminino, né? Por que não falou uma cadeira? Erro de artigo indefinido. Então, saibam que dá um toy sim no ouvido de quem é nativo, quem fala fluentemente o idioma, tá? Então, se atentar a isso, porque por mais que seja um erro pequeno, dá um toy no ouvido da pessoa que é nativa ou que conhece aquele idioma muito bem, ok? Então, se atentar por menor que seja o erro, ainda assim é um erro de gramática, ok? Well, eu vou seguindo, se alguém tiver alguma dúvida pode me interromper, ok? So now, activity number 3, conversation, it's interesting.
Lembrando, atividades de conversation, a gente faz uma análise da imagem, descreve ela o máximo que a gente conseguir em inglês, como se eu nem tivesse acesso a ela, vocês fossem descrever ela para mim em inglês, e eu mando o áudio para vocês no WhatsApp para vocês escutarem. Can you describe the image for me? Enquanto eu vou pegando o áudio aqui para mandar para vocês pro WhatsApp, o que vocês veem nessa imagem em inglês? One boy, quem quiser pode abrir o microfone e falar. One boy, what else? Two girls. Two girls. A cake. A cake, que seria o bolo, né? One boy, two girls, a cake. Eu só tô pegando aqui, mas podem ir falando. One boy, two girls, one cake. Two, three. More information. Balloons, for example. Two, three. Então vamos lá. Two girls. Gift. I don't know. Gift, yes. Gift or present. Os dois funcionam como presente, lembrancinha, né, tal. Balloons. A cake, vamos usar aí já um artigo indefinido. A cake, vocês podem falar a gift, a present. Very good. Colors, we have pink, we have purple, we have black. Other colors? More information? No? E esse evento aqui, onde se troca presentes, tem balões, tem bolo, que evento será que é esse em inglês? Birthday. A birthday. Birthday, aniversário, data de nascimento, né? Birthday, data de nascimento, birthday, aniversário. Thank you very much. Ok. Acabei de mandar para vocês pelo grupo do WhatsApp, para vocês escutarem. Lembrem de fechar o microfone. Eu vou contar aqui mais ou menos 1 minuto e meio, que é o áudio. Podem tocar e a gente já volta aqui para praticar, ok? So let's go, podem tocar. Ok, guys. Questions? Alguma dúvida quanto a vocabulário, pronúncia? Entenderam o diálogo? Silvana, pode perguntar. Scarf que seria? Cachecol, echarpe, lenço. Basicamente tudo que se amarra no pescoço, seja por questão estética ou questão de frio, tá? Então é que eu não sou tão bom assim quanto esses termos da vestimenta, mas assim, cachecol, echarpe, lenço, seja uma questão estética, decorativa, ou então pro frio mesmo, é o scarf, ok? O que se amarra no pescoço por uma questão de estética ou então de frio, ok? Ok. Thank you. Thank you. No caso, o scarf é esse presente bonito que ela recebeu aqui, ok? Other questions? Mais alguma dúvida? No? Ok. Bem, nesse diálogo especificamente a gente tem 3 personagens, tá? Então, eu vou colocar aqui Silvana, e não precisam ter medo, eu sei que alguns personagens falam mais que os outros, depois a gente vai fazer uma rotação, ok? So, Silvana, you are Wendy, Tainá, you are Helen, and Patricia, you are Rex, ok? Se alguém tiver algum problema com o microfone, eu vou notar o silêncio, daí eu entro no lugar da pessoa, tá? Então, se as 3 quiserem liberar o microfone já e só irem falando mesmo, não precisa ficar fechando o microfone, a não ser que esteja muito som em volta, ok? So, Silvana, you can start. Whoa, what are these? They are earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. You're welcome. Now open this box. É tudo? Yes, Agora é o Wendy. Peraí, eu. Ok. Oh, what is this? It's a scarf. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Ok, very good.
Now, Patricia, you are Wendy. Taina, you are Rex. And Silvana, you are Helen, okay? Now, Patricia está... Foi... pode começar. What these? What are these? They're earrings. Oh, cool. Thank you, Ellen. They were great. Mm-hmm. You're welcome. Now open the box. Mm-hmm. Now it's Patricia. Okay. Mm-hmm. Okay. Oh, what's this? Mm-hmm. It's this card. Oh, it's Interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Very good. Okay. Now, Taina, you are Wendy. Silvana, you are Rex. And Patricia, you are Helen. Okay? Okay. Oh, what are these? What are these? Mm-hmm. They wearing this. They're earrings. Earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. They are great. Great. You welcome. You're welcome. Mm-hmm. You're welcome. Now open this box. Oh, what's this? It's a scarf. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Very good. Thank you very much, girls. Ficou alguma dúvida? Antes de eu fazer algumas observações? Alguma dúvida quanto à pronúncia, vocabulário? É meio difícil falar o earrings. Earrings era uma dos meus comentários. Boa. Eu vou dar aqui minha grande carteirada do interior do estado de São Paulo. Uma brincadeira que eu fazia, né, que eu fiz lá no começo sobre a questão do R no inglês ser sempre grunhido, da porta, porteira, portão. Aqui, pior ainda, temos 2 R's, né? Então, assim, é basicamente a junção de ear, que é orelha, com ring, como anel, argola. Então, earring é argola de orelha, brinco, certo? É basicamente a composição de argola de orelha. Então, tem a palavra ear e tem a palavra ring. Então, fica earring. Então, soltem o máximo que vocês conseguirem desse R puxado ou esse R grunhido para falar earrings. Não necessariamente tem que ser longo e falar earrings, mas tem o ear e tem o rings, então fica earrings, ok? Então esses 2 R's que juntam, eu sei que 2 R's no português a gente faz um som raspado como arrastar, né? Ou gorro de cabeça, né? Tal, zorro, o personagem, né? Então os 2 R's no inglês não é um som arrastado como o nosso do português, tipo arrastar, né? É o som do mesmo, né? Então, earrings. A ajuda que eu posso dar pra vocês é colocar isso que eu coloquei como se pronuncia. Earrings. Ok? A gente tem aquela comida, né? Que é os onion rings, né? Que nada mais é que anel de cebola. Aquelas cebolas fritas, né? Aqueles anéis. Onion rings. Literalmente, anéis de cebola, né? Ou argolas de cebola, ok? Onion rings. Plural, né? Anéis de cebola, ok? Alguma outra consideração? Alguma outra pergunta? Não? Quanto à pronúncia, a gente tem aqui o they're great. Eu vou colocar com D, mas lembre que é a língua entre os dentes, né? They're great. A gente ainda vai praticar bastante isso, tá? Não se assustem por agora, tá? No inglês acontecem, como em qualquer outro idioma, várias onomatopeias, né? Essa daqui e essa aqui basicamente são de surpresa, né? E lembrando que a onomatopeia nada mais é que um som transcrito, digamos assim, né? Então, nada mais é que uma expressão sonora de surpresa. E não está no dicionário. Então, se alguém quiser falar wow, ou então falar wow, it's ok, não está nem no dicionário, né? E os dois são falados para surpresa, tipo, uau, ou então, wow. Os dois são válidos. E esse aqui, quando a gente vê nas revistinhas da Turma da Mônica, geralmente ele é escrito assim, né? Oh, né? Tipo, então vocês podem falar como oh,
Oh, cool. Então fica mais como oh, certo? Mas nada mais é que o nosso oh de surpresa, tá? Esse outro aqui que a gente tem aqui embaixo, como a gente viu na atividade anterior lá, o som do U é an. Então esse aqui é o nosso an, quando a gente tá pensando. Então a pronúncia é what's this? Então é o nosso an do português, em vez de U, né? Porque o som do U é an no inglês. Então em diálogos, textos que vocês virem escrito assim, UH, é o what's this? Alright? Claro que isso aqui é só uma explicação para a questão de transcrição para a escrita de um som que a gente pronuncia na fala, né? Wow, oh, ok? Other questions? Alguma outra dúvida? No? Essa expressão aqui, you're welcome, que bom que ninguém me perguntou, então não tenho que me defender tanto assim, mas essa aqui é o de nada, tá? Então quando alguém te diz thank you, a resposta clássica é you're welcome, certo? Quando eu falo de A gente sempre tira o sarro, né? Seja bem-vindo. Exato, você é bem-vindo, né? You are welcome, que a gente tem nos tapetes de casa, né? Que compra aí nas lojas de decoração, né? Welcome, sim, welcome significa bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos, bem-vindas, né? Então, assim, de fato, welcome seria bem-vindo. Então, em minha defesa, quando a gente responde thank you e a outra fala thank you e a pessoa responde you're welcome, vamos entender que você é bem quisto, você é bem querido por mim, você é bem-vindo. Não precisa me agradecer, está tudo certo, porque te quero bem. Então vamos tentar interpretar dessa forma o tal do you're welcome e não levar tanto pro literal de você é bem-vindo, porque você não está chegando de um lugar nem entrando na minha casa para falar thank you, certo? Então assim, entenda assim como eu fiz de bom grado, né? Então, thank you, you're welcome. Tipo, te quero bem, então tá tudo certo, não precisa nem agradecer. E em minha defesa, já que eu tô aqui mesmo, né? O que significa de nada, né, no português? Então, se a gente for pensar, se for brigar comigo pelo inglês, eu vou brigar contra o português, né? Se a gente for pensar, de nada também não significa muita coisa, né? Oh, obrigado, de nada. Eu não sei direito a origem, talvez se a gente for a fundo tal no português, né, no idioma, a gente vai descobrir a origem desse de nada. Mas quando você ofende alguém, você não é de nada. Você não é de nada. Isso aqui é uma contestação de capacidade de alguém, né? Então isso aqui é quase não, né? Isso aqui é ofensivo. Então eu não sei também de onde veio o de nada. Então assim, se alguém me brigar comigo pelo you're welcome, eu vou brigar contra o de nada também, tá? Claro que de uma forma muito brincadeira mesmo, existem outras alternativas, tá? Para quem se sentir muito incomodado ou achar que o you're welcome não é tão usual. Ah, Fábio, eu assisto seriados, filmes, eu não vejo eles falando tanto you're welcome. Vamos pensar nas alternativas. No problem. Sem problemas. Então você pode responder tipo, no problem. Mas Fábio, não tem problema nenhum. Exatamente. Tanto é que foi agradecido, tá tudo certo. No problem. That was nothing. O famoso não foi nada. That's nothing. Não é nada. Tá tudo certo. Foi pouco que eu fiz por você, né? That's nothing. That was nothing. No problem. Ok. Obrigado. Ok. Tudo certo. Tá tudo certo. Ok. Então, podem responder como ok. No problem. That was nothing. That's nothing. Ok. Existe uma outra mais... É bem usual, tá? Eu vejo bastante em seriado, filmes. Anytime. A qualquer momento, ou seja... Façam suas requisições, tá tudo certo. Então, para responder um thank you, se vocês não gostarem do you're welcome, vocês podem dizer anytime, qualquer instante, a qualquer momento, conte comigo, certo? Uma outra que ela é usual, já vi sendo utilizada, mas eu confesso que eu raramente uso porque eu acho ela complicada de se utilizar. E para mim é mais difícil ainda entender o sentido do que o you're welcome. Don't mention that. Não mencione isso. Não pense que isso é uma ameaça ou então é uma briga. É simplesmente uma resposta pro thank you. Alguém fala, oh, thank you very much. Don't mention that. É tipo, tá tudo bem, nem precisa agradecer, tá tudo certo, nem comente, sabe? Tá tudo bem. Então, essa é uma outra alternativa que eu vejo bastante em seriado. É muito usual, pelo menos nos Estados Unidos, seriados estadunidenses, por exemplo, eles falando, oh, thank you. Don't mention that. Alright? Então temos alternativas aí para quem se sentir incomodado com you're welcome. E de fato, you're welcome entra quase como num clichê, aquela coisa, todo mundo que estuda inglês em escola de inglês sai respondendo you're welcome. Fato.
Fato. Dos livros de inglês que eu já trabalhei, nas 7 escolas de inglês que eu já trabalhei, sempre tem lá, oh, thank you, you're welcome, thank you, you're welcome. Aí existem alternativas, tá? E essas alternativas, ou vocês aprendem aqui, estudando e tal, ou vocês vão aprender mesmo na vida, nas suas vivências com o inglês, tá? E vocês vão se acostumando com aquelas que vocês sentem melhor. Eu me sinto uma pessoa relativamente estranha, vamos dizer assim, ou não tão usual, que eu costumo falar olá para as pessoas, em vez de oi. Eu acho que é mais comum as pessoas falarem oi. Eu costumo cumprimentar, às vezes, as pessoas que eu encontro na rua, tal, supermercado, e falar, olá, tudo bem? Não é tão comum, mas aí é talvez só um jeito meu de cumprimentar as pessoas. Então vocês vão encontrar meio que o caminho de vocês, ok? Mas quem se sentir confortável com You're Welcome pode usar, ele é muito clássico, ok? Other questions? Alguma outra dúvida? No? Alright, so let's continue. Esqueci de falar hello, Chris. Ok. Hello. Hello. Activity 4, pronunciation plural s endings. Bem, essa atividade, com perdão de rabiscar o livro de vocês, que eu já faço todo dia, eu vou rabiscar essa atividade porque, em minha defesa, pra gente, brasileiros falantes de português, é muito claro que o plural das coisas, a gente atribui um S ao final e isso se torna plural. Então a gente está acostumado com isso. Questões culturais. No francês, por exemplo, se a gente for falar um homem, é un homme. Se a gente for falar dois homens, deux hommes. Un homme, deux hommes. Uma mulher, une femme. Une femme. Duas mulheres, deux femmes. Sim, adiciona-se um S na escrita. Só que o francês tem uma coisa no idioma deles que quando tem um S no final para denotar plural, não se pronuncia. Un homme, deux hommes. Une femme, deux femmes. Então, por mais que adicione-se um S, eles não falam esse S. Isso é do francês mesmo, tá? Não vai ter, francês do norte vai falar de femmes. Não, eles não pronunciam esse S de plural. Então, francês, aprendendo inglês, ou até português, né? Eles têm uma dificuldade grandiosa porque eles não estão acostumados a falar esse S de plural. A gente brasileiro, um cachorro, dois cachorros, um gato, dois gatos, um computador, dois computadores. A gente está acostumado a falar esse S de plural, tá? Então, vou trocar essa atividade por uma diferente. Ensinar para vocês qual é a formação do plural dos substantivos no inglês. E, para quem quiser abrir o microfone, eu vou fazer perguntas em português, sintam-se todos à vontade para responder. Eu vou falar uma palavra no singular e eu quero que qualquer pessoa, por favor, contribuam para vocês falarem essa palavra no plural do português. Então vamos lá. Um cachorro, dois, qualquer pessoa. Cachorros? Cachorros. Um gato, dois. Gatos. Um computador, dois. Computadores. Very good. Um celular, dois. Celulares. Um coração, dois. Corações. Uma mão, duas. Mãos. Mãos. Porém, um limão, dois. Limões. Thank you very much. Exatamente isso. Muito obrigado, Silvana. Então, assim, por mais que a gente tenha algumas regras alternativas aí, né, de limão, limões, mão, mãos, e não mões, né? A gente sabe fazer bem o plural do português, coração, corações, né? Celular, celulares, computador, computadores. A gente sabe essas regras do português e usa elas muito, muito bem, né? Existem coisas um pouquinho mais peculiares no português. Por exemplo, se uma palavra termina com Z, adiciona-se ES, um arroz, dois arrozes. Isso já foi discussão até em Big Brother, né? Qual que é o plural de arroz? Um arroz, dois arrozes, né? Porque termina com Z. Porém, quando você termina com S, um lápis, dois lápis. Um ônibus, dois ônibus. Não ônibusês, lápisês, né, no caso, né? Então, assim, existem algumas regrinhas mais alternativas aí, tal, do português, né? Só que a gente está acostumado. No inglês é mais ou menos como no português. Existem X regras a se seguir, como a questão do limão, limões, mão, mãos, né? Corrimão, corrimãos, né? Coração, corações. E tem também plurais irregulares no inglês, tá? Vamos começar pelo que se define a regra, que é mais fácil, tá? Plural of nouns in English. Nouns são substantivos, tá? Plural dos substantivos no inglês. Então vamos lá. Regra número 1, a mais clássica de todas, adicionar S ao final do
substantivo. Essa é a mais clássica que a gente já conhece, né? Então, one dog, two dogs. One cat, two cats. E diferente do português, né? One computer, two computers. Opa, computers, não computers, né? Computers, ok? Essa é a regra mais geral. E por ser regra geral, vai valer para a maioria dos substantivos que vocês virem pela vida no inglês, tá? Então, assim, adiciona S ao final do substantivo é a regra mais geral, que é a mesma nossa muito geral do português de cachorro, cachorros, gato, gatos, tá? Porém, mesmo que termine em R, como no português a gente transformaria em computadores, né? No inglês, one computer, two computers, ok? Mesmo que termine em R, só adiciona S. Eu não posso falar para vocês, muita atenção a essa regra para vocês classificarem o substantivo de vocês. Ela é a regra geral, ela que mais vai valer e é para ela que vocês vão correr quando não satisfizer as outras regras. A regra número 2, ela é um pouquinho mais, como vou dizer, mais complexa, mas com o tempo vocês vão se acostumar muito fácil com elas. Se o substantivo termina em O, S, X, Z, CH or SH, add ES. Ou seja, se o substantivo termina em O, S, X, Z, CH ou SH, adiciona-se ES. Funciona da seguinte forma. One potato, two potatoes. Potatoes. One potato, two potatoes. Ok? One glass. Seria copo, né? Copo de vidro. Two glasses. Ok? One glass, two glasses. One potato, two potatoes. Adiciona-se ES. Olha que estranho ficaria se eu não colocasse o E. Ficaria 3 S's, né? Glass, né? Two glasses. Two glasses. One box, caixa. Two boxes. Boxes. Olha que estranho ficaria se eu não adicionasse esse E. Ficaria boxes, né? Boxes. Two boxes. One quiz. Esse aqui vai fazer uma alteração pequena, mas eu já mostro pra vocês. Two quizzes. Two quizzes. Quiz de questionário, né? De múltipla escolha, de perguntas, né? One quiz, two quizzes. Ok? Só de uma questão estética mesmo. Adiciona um Z a mais. One quiz, two quizzes. One watch. Relógio de pulso. Two watches. One brush. Escova. Two brushes. Seja escova de cabelo ou escova de dente, tá? Brush é a palavra para escova no geral, tá? One brush, two brushes. Também vale para pincel, tá? Para quem usa algum software gráfico, por exemplo. Para pincel, de pintar no Photoshop, por exemplo, é o brush, ok? Tinha o paintbrush, né? Que a gente usava no Windows antigamente, né? Então temos lá. One potato, two potatoes. One glass, two glasses. One box, two boxes. One quiz, two quizzes. One watch, two watches. One brush, two brushes. Ok? Alguma dúvida até agora? Não? Não. Neste caso aqui dessa regra, é meramente vocês se atentarem com que letra, ou letras, né, do CH ou SH, termina o substantivo, tá? Então, terminou em O, S, X, Z, CH ou SH, adiciona ES. Com o tempo, eu prometo pra vocês, que vocês vão começar a sentir estranhas, não tem nenhum homem na turma, então, estranhas, se vocês virem alguma coisa assim, tipo, three watches. Vocês vão começar a sentir estranho, falar assim, nossa, tá alguma coisa escrita errada aqui, watches, tá? Vocês vão se acostumando com essas palavras e vocês vão começar, talvez não exatamente lembrar, e a regra é para O, S, X, Z, CH ou SH. Mas vocês vão saber como completar, porque vai soar estranho, tá? É igual vocês verem a palavra shopping com um P só. Eu imagino que vocês devem estranhar essa palavra, ok? Porque shopping tem 2 P's, tá? Ok. Alright. Regra número 3. Tá quase acabando. Se o substantivo termina por consoante, eu escrevi em inglês, tá? Consonant Y. Se terminar por consoante Y, troca o Y por IES, ok? Isso vai acontecer em palavras como one baby, two babies. Então, o que aconteceu foi, terminou em consoante Y, saiu Y, entrou IES. One baby, two babies. One family, two families, ok? E essa é a regra. Terminou em consoante Y,
tira o Y e entra IES. Na pronúncia fica normal, tá? Não precisa falar baby is, family is. Não. One baby, two babies. One family, two families. É como se fosse só adicionar um S na pronúncia, né? Mas na escrita vira IES, ok? One baby, two babies. One family, two families, ok? E nisso também vale a pena a gente falar que é para consoante Y. One boy. Quem for da minha geração aí e tal. Tá escrito certo esse boys aqui? Será que os Backstreet Boys era assim? Troca o Y por IS ou não? No. O Backstreet Boys era assim, né? YS. Porque não satisfaz a regra. A regra vale para consoante Y. Antes do Y veio a letra O, que é uma vogal. Não faz parte da regra. Putz, Fábio, fugiu da regra. O que eu faço? Vai para a regra geral, regra 1, que é adicionar S, ok? O que eu falei que com o tempo vai ficar muito, assim, notável para vocês, para qualquer seja a mídia que vocês viram a palavra boys, tem a série The Boys, tem os Backstreet Boys, Beastie Boys, enfim, tem vários grupos aí tal musicais. Vocês vão começar a olhar para essa palavra e falar assim, tá errado, não é assim. Já vi em alguma outra mídia escrita como assim. Então, muito provavelmente é porque este é o certo, né? Vocês já viram em outras mídias, tá? Então as palavras começam a se tornar usuais para vocês, ok? Então, a regra vale para consoante Y, vogal Y, não, ok? Última regra, number 4. Se o substantivo termina por F ou FE, troca por VES, tá? Essa aqui eu acho que é a mais estranha, por isso que eu coloco ela como número 4, porque acontece o seguinte, one wolf, que é lobo, lobo, two wolves, então terminou em F, troca o F pelo VES, one knife, que é faca, two knives, troca por VES, tá? Seja a terminação F ou FE, troca por VES. Então, one wolf, two wolves. One knife, two knives. Ok? Quaisquer que sejam as palavras. Pode ser, por exemplo, shelf, que é prateleira. Two shelves. One wife, uma esposa. Two wives, duas esposas. Ok? Então, terminou em F ou FE, troca por VES. Ok? Até aqui, alguma dúvida? No? No questions. Thank you. Mas é muita coisa. No início, realmente parece muita coisa, mas se a gente for pensar nas regras que a gente tem no português, a gente tem muito mais, especialmente por questão do limão, limões, mãos, né? Coração, corações, né? Então, assim, no fundo, são meramente essas 4 regras, que eu vou dizer que são 3, porque a regra 1 é a mais geral, né, que é adicionar S, que a gente brasileiro, falante de português, já está acostumado. Então, assim, com o tempo isso se torna muito usual, como eu falei pra vocês, dos boys, por exemplo, vocês pensarem, eu lembro daquela, troca Y por IES, daí vocês colocam boys com IES e falam, nossa, isso aqui ficou estranho, porque não respeita a regra. Daí, então, a regra volta pra geral, que é só, tem o boy ali, B-O-Y, coloca o S, já virou plural. Vocês vão começar a se acostumar com essas regras sem ter que pensar nas regras, tá? Isso que eu falo que eu já usei essa expressão lá atrás, que é o blá 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 de professor, lero de professor. Essa questão de, e regra número 3 do plural dos substantivos. Isso vale pra mim que eu tô aqui fazendo o trabalho de dar a aula, né? Pra vocês, eu espero que vocês utilizem corretamente e sofram cada vez menos e errem cada vez menos essas coisas. Então, pra vocês, não importa tanto saber, são quantas regras do plural dos substantivos no inglês. Não importa se é a regra 1, 2, 3, 4, esse número eu que dei, e qualquer livro de gramática que vocês pegarem vai listar essas regras de forma diferente, com exemplos diferentes, tá? Então o importante para vocês é utilizar corretamente. E para isso vocês vão fazer uso da gramática, mas para mim vale muito mais que vocês façam o uso dela corretamente do que poder ficar aí, perdão da expressão, vomitando regra no caso. Tipo, a regra 3 faz tal coisa, a regra 2 faz tal coisa. Usa corretamente. É isso que vai importar para vocês. Quem quiser virar professor aí e tal, trabalhar comigo, fique à vontade, aí vai ter que saber as regrinhas certinho, como explicar cada uma delas. De resto, usem corretamente, ok? Alright?
Só que nada na vida é feliz sem exceção, e essa aqui, para a felicidade de todos, eu não vou nem chamar de exceção. Porque exceção é o que foge à regra. Só que aqui existe, eu não sei dizer, eu vou chutar um número, mais de 1000 palavras que tem plurais irregulares no inglês, tá? Então, assim, não pense que são assim, são todas as palavras referentes à construção civil. Não, não é uma categoria específica de palavras que tem plurais irregulares. São palavras dos mais diversos âmbitos e meios e departamentos aí da vida que vão ter plurais irregulares. Mas, Fábio, você tem mais de 1000 palavras, eu tenho que decorar? Não, nem eu decorei. Tô trabalhando com inglês faz, o quê, uns 15 anos. Eu não decorei todos os plurais irregulares. Por quê? Algumas palavras, com certeza, as que eu mostrar para vocês, com certeza vão fazer parte do dia a dia de vocês em português. E uma vez que vocês precisem falar sobre isso em inglês, então faz parte da vida de vocês também falar isso em inglês se vocês forem conversar sobre isso com alguém em inglês, tá? Algumas outras são mais específicas ou peculiares. E eu vou até citar algumas peculiares para vocês a fator de conhecimento, assim, de curiosidade, tá? A critério de curiosidade. Não que vocês precisem saber. E talvez, no âmbito de vivência / trabalho de vocês, ou interesse, consumo, eu gosto de séries medievais, eu gosto de séries de crime, séries de terror e tal, talvez alguns termos façam mais sentido para vocês. Sei lá se o plural de poltergeist, sei lá, de uma aparição fantasmagórica aí é plural irregular. Não conheço, nunca usei essa palavra na minha vida, certo? Eu sei que tem um filme, né, tal. Mas assim, da vivência de vocês no inglês e no português, claro, também, vocês vão provavelmente se deparar com palavras que não fazem parte do meu conhecimento ou do meu uso, certo? Da minha vivência. Então, para vocês talvez seja interessante conhecer outras palavras, seja no âmbito pessoal ou de trabalho de vocês. Eu vou mostrar aqui algumas que com certeza fazem parte do dia a dia, das conversas que vocês levam em português. Então, se vocês conversassem sobre isso em inglês, falariam também essas palavras, tá? Irregular plural nouns. Então, existem substantivos com plurais irregulares. Irregular é aquilo que foge à regra. Então, preparem-se para ver palavras que vão mudar completamente. E preparem-se para trombar também com algumas palavras que vocês já viram com certeza na vida. Vamos começar com uma bem famosa. One person, uma pessoa. Two people. Sim, people já está no plural e não existe a palavra peoples, tá? People já está no plural, certo? Vocês falariam peoples, forçar-se S numa palavra que já é plural, é como vocês falarem lápises, ônibuses, certo? Ônibus já está no plural e no singular também. Então não tem um S a mais, um E a mais no ônibus. Ônibus, um ônibus, dois ônibus, certo? Um lápis, dois lápis. People é o plural de person, tá? Então não existe peoples, porém, spoiler da vida, existe a palavra persons, tá? E ela está certa. Não pensem que tipo, um é formal, outro é informal. Um eu posso usar no trabalho, outro não, eu tenho que usar só na vida urbana. Não. Persons significa a mesma coisa que people, certo? E persons é o plural de person. Confesso que a palavra people ela é muito mais usual. Eu vejo muito mais gente falando people. Oh, a lot of people, 10 people, 5 people, all the people. Eu vejo mais as pessoas falarem people do que persons. Mas se vocês falarem persons ou falarem com vocês, saibam que está certo, existe a palavra persons, tá? Então, a palavra person tem um plural irregular, que é o people, e um regular, que é o persons, que é meramente adicionar S, como é a regra número 1, ok? Então, isso acontece também. Outra palavra que acredito que a maioria muita gente entre vocês conheçam, one child é uma criança, e é singular. Two children. Children é a palavra para crianças. Tá? Então, assim, não existe a palavra children's, ok? E não existe a palavra childs, não é para todos que vale isso, tá? Senão seria fácil, a gente escapava sempre pela regra do regular, né? Então, children's não existe, o certo é two children, three children, four children, ok? All the children, todas as crianças. Então, one child, two children. One child, five children, ok? Children é o plural de child, que é criança, então seria crianças, ok? Para deixar vocês bravas comigo, então. Man é homem. E a pronúncia seria uma coisa como man, como se fosse um man, né? Man. Plural, man. Sim, a pronúncia fica igual, mas a escrita a gente troca o A pelo E, certo? Então, one man, two men, three men, four men, 10 men, ok?
It's raining men na música, tá chovendo homens na música, tá? Então, se vocês pegarem a letra lá, eu acho que tá no plural. It's raining men, é tipo, tá chovendo homens, né? Porque pra ser uma chuva tem que ter mais que um, né? Então, one man, two men, pronúncia igual. Fábio, como é que eu vou saber se a frase, se a pessoa que tá falando comigo tá falando de um homem ou dois homens? A pessoa vai falar, one man is okay, three men are okay. Tem números aí, tal, tem numerais aí pra identificar quando é plural, certo? Você fala assim, oh, this man é este homem. Oh, these men, or those men. A gente sabe que é plural porque eu tô usando um demonstrativo plural. A gente ainda vai ver demonstrativos. This, those, certo? Então, outros recursos gramaticais da frase vão te indicar se você está falando sobre um homem ou mais homens, ou estão falando sobre um homem ou mais homens, tá? Não se atentem tanto a essa questão de, tipo, nossa, eu não vou conseguir saber. A gente já conversou lá em cima, lá atrás, sobre a questão do you. You are my friend, you are my friends. E esse tss que determinou o plural, ok? One woman. Se tem pro homem, tem pra mulher. Woman, woman. One woman, pretty woman walking down the street, é uma mulher bonita, né? Já o plural... Opa. Ah, tá bom, Fábio. Trocou só uma letra, mas fica tudo igual. Não. A pronúncia vira women. Para piorar um pouco mais, muda a letra do final, mas o som muda mais no começo. Em vez de u, vira we. Mas, Fábio, é igual o man para man, né? Só trocou a letra A pela letra E, não dá para ficar igual? Não. One woman, two women, three women, this woman, five women, tá? Woman, women, woman, women, ok? Eu coloquei entre barrinhas como se pronuncia para dar uma direção para vocês, tá? Então, one woman, two women, woman, women, ok? Então, homem e mulher, o plural também é irregular. Person, child, man, woman, ok? Vou colocar mais duas aqui, por fator de... Aqui até importância, tá? Não é só meramente curiosidade. Vamos colocar aqui também a palavra foot, que é pé. One foot, two feet. One foot, two feet. Fábio, eu posso falar two foots? Não, foots não existe, tá? Ah, mas vão entender? Muito claramente que sim, porque se foot é singular, o foots parece aí um plural de foot, né? Só que o plural de foot é feet, ok? Então não existe. Ah, Fábio, qual que é o tom que dá no ouvido? Tem gente que faz essa brincadeira de ficar pedindo o plural de substantivos até que alguém erre, né? É igual falar assim, uma mão, duas mãos, um limão, dois limões. Não, limões, certo? Não é porque uma mão, duas mãos, vai ser um limão, dois limões. É dois limões, certo? Então o tom que dá no ouvido é quase como se alguém falasse assim, nossa, eu comprei 3 limões e tava tudo estragado. 3 limões. Dá um tim, sabe? Tipo, nossa, errou aí, hein? Então, limões, né? Ah, entendi, 3 limões. Tá, mas o certo é limões. Então, cuidado com esses erros de plural também, porque sim, dá tom no ouvido, como qualquer erro de pronúncia gramatical, ok? Então, plural de pé é feet. One foot, two feet. Existe uma loja acho que é de franquia mesmo, né? Que tem vários shoppings, que é o Authentic Fit. Authentic Fit seria pés autênticos. Essa palavra está no plural. Seriam pés autênticos. Authentic Fit, ok? Alright. Tem a palavra tooth, que significa dente. E o plural é teeth. Poxa, Fábio, tô achando aí um padrão, hein? Ó, 2 Os virou 2 Es. One foot, two feet. One tooth, two teeth. Que seriam dentes, né? Tá, pera aí, Fábio. Tô começando a enxergar alguma coisa aí. Me ajuda mais. Beleza, vamos lá. Vamos pra curiosidade agora. Goose é ganso, o animal, tá? To geese, gansos. Peguei, Fábio. Tá aí uma regra, ó. One foot, two feet. One tooth, two teeth. One goose, two geese. 2 Os viram 2 Es. Então, one book, two beak, né? Não. Plural de livro é books. Lembrando, eu tô ensinando pra vocês plurais irregulares. Por mais que vocês enxerguem aí uma característica, uma semelhança,
não tomem isso como regra. Eles são plurais e irregulares, tá? Então, não tem regra para eles. Eles são meramente fora da regra, porque eles são irregulares. Então, não pense que vai ser one book, two book. Não, o plural de book é books, certo? Ah, uma lua, one moon, two moon. Não, two moons, né? One loop, né? Uma volta. Então vira two leap. Não, two loops. Ok? Então não pense que aí se determinou uma regra, tá? Lembrando, são plurais e irregulares. Podem até achar uma característica, uma semelhança, porém é um plural irregular. Ok? Até aqui, alguma dúvida? Não. Não? Tá, várias do irregular. E assim, eu mostrei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sendo que o ganso já é uma curiosidade, né? A não ser que alguém aí crie ganso, tenha ganso aí num sítio ou em casa, né? Então, assim, existem muitos irregulares. Certeza que, assim, milhares de palavras que tem plural irregular. Mas que esses aqui, pé e dente, espero que aqui a maioria tenha, né? 2 pés e muitos dentes, né? E, assim, person, child, man, woman, são coisas que a gente fala diariamente sobre, vi um homem, tinha 10 mulheres lá em tal evento, certo? Então, assim, a gente fala sobre essas coisas. Agora, outros plurais irregulares, só pra gente, se você, quem precisar sair pode sair, só aguentar mais 2 minutinhos, eu vou dar um exemplo que, assim, não faz parte da minha realidade, eu sei que eu tenho essa cara de japonês, sim, eu sou descendente de japonês, mas eu não gosto de comer peixe, tá? Só se for sashimi, peixe cru, enfim, é hipocrisia, né? Mas, assim, one fish, beleza, um peixe. Só que a gente pode falar two fish, ou pode falar two fishes. Ah, Fábio, é igual ali o person, né? Que pode ser people ou persons, né? Tem um plural irregular, tem um plural regular. Você pode até pensar assim. Two fish, se da mesma espécie. Two fishes, se de espécies diferentes. Como eu disse, eu já nem como peixe, né? Agora, se você mostrar 2 peixes que são parecidinhos pra mim, eu não sei se foi dimorfismo sexual, que um é masculino, um é macho, outro é fêmea. Se são de espécies diferentes, se um cresceu mais que o outro. Eu não sei, eu não entendo muito de peixe. Então, assim, poxa, a gramática tem a ver com biologia? Na verdade, não. Mas, assim, talvez cientistas que estudem peixes, por exemplo, determinaram aí que para suas pesquisas, para os textos ficarem claros no meio acadêmico científico, que quando a gente tem ali 2 peixes de espécie diferente, você fala, oh, two fishes, um de cada espécie. Se da mesma espécie, oh, two fish, da mesma espécie. Não sei. Fábio, isso vale para cachorro? Não. Primeiro que o cachorro não tem espécie, né? O cachorro tem raças, né? Então, assim... Fábio, mas... Sei lá, tipo... Vacas têm espécies diferentes. Tem vacas da Europa que talvez seja uma espécie diferente e tal, né? Não sei. Não sei não, na verdade. Cow é cows, porque já é plural regular mesmo, tá? Por exemplo... Só para finalizar mesmo... One sheep, que é ovelha. O plural é two sheep, 2 ovelhas. E é isso. Não pode ser 2 espécies diferentes, não sei nem se tem espécie diferente de ovelha, tá? Eu confesso minha ignorância. Mas sheep, o plural é sheep. Se espécies diferentes, se houver, ou se da mesma espécie, no caso, é two sheep. É um plural irregular. Ovelha também é um plural irregular. E não pensem que assim, tipo, putz, Fábio, aí ó, peguei ó, ganso, peixe, ovelha. Todos os animais que podem ser encontrados em fazendas são irregulares. Não. Vaca é one cow, two cows. Pig, porco é one pig, two pigs, ok? Então, não tentem tirar regra do irregular, porque eles são irregulares, e por isso que eu listei eles aqui no cantinho com os irregulares, tá? Então, o fato deles é não ter regra, tá? Então, assim, é memorização. Se peixes, gansos, ovelhas fizerem parte do vocabulário de vocês, história que vocês contem para os filhos de vocês em inglês, músicas que falem sobre ovelha, sei lá, tudo bem. Se não, esquece. Esquece, foca no que é mais importante, foca nas outras regras e vão conhecendo substantivos conforme vocês forem estudando o idioma, ok? Ok. Alright, guys. So, thank you very much. Muito obrigado. Bom feriado para todos aí. Bom final de semana. And see you. Thank you very much. Bye. And bye bye. Bye. Thank you. Bye bye. See you. Thank you.